Está começando agora o segundo bloco da entrevista com a candidata Aspásia Camargo. Para quem não viu a primeira parte da entrevista, é só acessar o link que está aparecendo aqui embaixo. E nesse segundo bloco a gente tem uma pergunta do internauta que nos foi enviada por um estudante aqui da faculdade de jornalismo, foi enviada para a nossa fanpage. E a pergunta é do Pedro Logato, estudante de jornalismo do 5º período. Em uma cidade com tantos problemas de transporte, saúde e educação, a senhora não acha que o discurso sustentável é uma discussão menos prioritária? Não, ao contrário, eu acho que o discurso da sustentabilidade é o discurso que engloba tudo isso. Porque, por exemplo, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente não fala em transporte, a gente fala em mobilidade urbana. E o que nós precisamos, dentro da visão da sustentabilidade, é ter uma hierarquia no transporte, que começa com os trilhos, que são as grandes vias de acesso com rápida velocidade, depois nós temos os ônibus ou os BRTs, e depois vamos ter então as vans ou as bicicletas para completar esse processo. Isso é a sustentabilidade no transporte. E a educação, a sustentabilidade tem 3 eixos, Pedro. O primeiro é a economia, que tem que ser moderna, inovadora. O segundo é o social. Nós temos que fazer inclusão social. E a educação é o carro-chefe da inclusão social. Quando você tem um bom sistema educacional, você consegue melhorar o salário das pessoas. É uma coisa impressionante, mas a cada ano que você tem a mais de escolaridade, você aumenta em 10% a renda do salário no emprego. Então, a educação é fundamental. E nós estamos muito mal, porque nós temos muitos analfabetos funcionais e o sistema realmente é muito precário. Nós precisamos de escola em tempo integral e nós precisamos, sobretudo, também de professores com dedicação exclusiva. Foi esse o milagre que aconteceu na escola da Pavuna, que tirou 8,5 no teste do IDEB na semana passada. É uma verdadeira façanha que eles conseguiram exatamente por isso, porque tinham escola em tempo integral e tinha o professor com dedicação exclusiva. E com relação à saúde? A saúde é problema de gestão, porque nós temos recursos, o prefeito está investindo hoje 25% do orçamento, que duplicou no seu governo, portanto não faltam recursos, e nós temos na saúde também, não sei se você sabe, Raíssa, mas a rede de hospitais do Rio de Janeiro é a maior do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Nós temos 73 hospitais públicos, 127 postos de saúde, 64 saúde da família, 100 e tantos postos de saúde e o sistema não funciona. Ele não funciona porque ele só pensa em obras. Está fazendo obras até onde não precisa. Às vezes você tem um hospital como Salgado Filho ali no Meier e do lado do hospital você está fazendo uma UPA e desativando o hospital. Então o que nós precisamos é investir em pessoas. Né? A sociedade que nós queremos no Rio de Janeiro, justa, humana, solidária e sustentável, é aquela que investe em médicos, em professores e nas pessoas que vão lá e que precisam de consulta com hora marcada e o hospital precisa de centralizar a sua administração. Não é possível que cada hospital, para contratar um médico, porque se aposentou um outro médico, tenha que pedir licença ao secretário de saúde. Nós temos que descentralizar os recursos, fazer um contrato de gestão com o hospital e monitorar com metas e indicadores de sustentabilidade o rendimento do hospital. É isso que a gente quer. Muito obrigada, candidata. Agora vamos à quarta parte da nossa entrevista, que é uma pergunta da equipe da TV UERJ Online. E a gente gostaria de saber, porque ao pesquisar vimos que a senhora presidiu, durante o seu mandato como vereadora, a CPI da desordem urbana, que posteriormente deu origem ao Disque Desordem, e também a senhora coordenou o Fórum Pacto Carioca. Esses 2 projetos tinham como visão principal a participação da sociedade civil. A gente gostaria de saber da senhora se para o seu mandato como prefeita, se tem alguma proposta dessa participação da população. Bem, eu justamente comecei a conversar com vocês dizendo que o planejamento que se usa hoje, o planejamento moderno das cidades, ele é participativo. E ele tem que ser participativo nos bairros, né? Nas regiões administrativas, ele tem que ser participativo perto de onde as pessoas vivem. A experiência que a gente tem de associações de moradores é que as associações de moradores, elas são eficientes quando elas estão focadas no ponto menor, nas vizinhanças onde a pessoa vive.
E é essa participação que todo mundo deseja. Quando a participação é muito grande, por exemplo, vocês imaginam a Zona Oeste, que é imensamente grande e dispersiva, não adianta, porque você não tem nenhum local para se reunir. A quem mora em Santa Cruz não vai a Campo Grande para fazer uma discussão com a prefeitura e para resolver os problemas de Campo Grande. Ela quer resolver o problema de Santa Cruz. Então, é fundamental que esse processo seja estabelecido, ele será estabelecido e, como eu disse a vocês, nós precisamos, no sistema de planejamento, ter, primeiro, prioridades definidas, que nós vamos discutir com a população, nós precisamos ter um fundo de investimentos e nós precisamos ter um conselho participativo. Agora, o principal é criar aquilo que o Pacto Carioca recomendou, que são os PADs, são os polos de atração e investimento do desenvolvimento sustentável. E eu queria explicar também ao Pedro que a sustentabilidade ela tem uma coisa fundamental que é a governança, é integrar as ações no mesmo território. Quando você tem um território, digamos, uma favela, uma comunidade, não adianta você fazer um bom hospital ou fazer um teleférico se você não tem a creche, se você não tem outras coisas que às vezes podem até ser mais baratas. Então você precisa combinar com a comunidade, formar esses conselhos participativos e decidir de maneira muito prática e muito feminina, eu diria. Como se a gente pode organizar a nossa própria casa. E dizer o seguinte, eu vou gastar isso em comida, eu vou gastar isso em transporte, isso em lazer. Né? E nós temos que definir na comunidade como é que nós vamos gastar os nossos recursos e usá-lo da melhor maneira possível, integrando as ações de educação, saúde, meio ambiente, transportes, tudo junto. Agora, com uma ressalva, o transporte não é o prefeito que pode tomar a grande decisão de fazer o metrô e de botar o trem para funcionar, porque isso é função do governo estadual e depende fundamentalmente de recursos federais. Mas eu acho que um bom prefeito, um prefeito que tem liderança, que é respeitado em Brasília e que tem acesso ao governo federal, ele pode perfeitamente negociar isso em nome e em benefício de toda a cidade. Muito obrigada por esclarecer essa nossa dúvida. E então, essa é a última parte do nosso programa. A senhora pode fazer suas considerações finais, o que você quiser falar para os nossos espectadores. Bem, eu sou uma candidata que defendo para o Rio de Janeiro aquilo que há de mais moderno, de mais ousado e de mais provocativo na administração pública de todas as cidades do mundo, que é a sustentabilidade. É um Rio sustentável que nós queremos e esse Rio tem que começar a pensar na economia, coisa que nós nunca pensamos, porque fomos cidade-estado dependente do governo federal e achávamos que a economia é uma coisa menor que não tem interesse. Nós temos que trazer as melhores empresas para o Rio de Janeiro, sobretudo a tecnologia da informação, que modifica a qualidade de todos os serviços públicos e que pode dar realmente grandeza e bons empregos para a população, porque até agora os empregos estão muito fracos e são muito mal pagos. A política social é o segundo tripé do desenvolvimento sustentável, educação e saúde principalmente, mas também, obviamente, a segurança, que são fundamentalmente responsabilidade do Estado e da Prefeitura. E, finalmente, nós temos que ter uma política ambiental, porque uma cidade como o Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, por conta da beleza dos seus recursos naturais, não tem direito de sucatear tudo isso, deixando todas as nossas praias poluídas, sujeitas a enchentes, a áreas de risco, simplesmente porque não há uma política de proteção ambiental. Então essa política é muito fraca, ela precisa investir muito em saneamento, muito em coleta seletiva e aí sim nós vamos começar a ter uma cidade mais civilizada, uma cidade que realmente merece ser como é o patrimônio da humanidade. E logicamente para ser patrimônio da humanidade precisamos proteger o Jardim Botânico contra invasões de todos os tipos e muito espertas, comandadas às vezes por políticos poderosos em Brasília, e precisamos também proteger as nossas enseadas, a nossa Baía de Guanabara, fazer a despoluição da Baía. Não é isso que vocês querem? Isso tudo começou quando vocês nem sonhavam, talvez, pensar nessas coisas. Mas estamos aí há 15 anos, há 20 anos, com muito dinheiro e sem resolver esse tipo de problema. Precisamos usar melhor o dinheiro público, planejando e aplicando os recursos corretamente. Muito obrigada, candidato, pela sua participação aqui no nosso programa, candidato que abriu as nossas entrevistas.
Então fica por aqui a primeira edição do Especial Eleições 2012. Lembrando que na próxima semana temos a participação do candidato do PSTU, Ciro Garcia. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter e no nosso blog também.